gravar a sessão. Portanto, hoje vamos falar sobre os exercícios de mapas de símbolos proporcionais. Não é? Como vocês já devem ter falado na parte teórica, portanto, nós temos algumas regras cartográficas, não é? E algumas dessas regras, uma delas diz, por exemplo, que não podemos representar valores absolutos em mapas de mancha, em mapas corupletos. Ou seja, eu não posso representar a população por concelho num mapa de mancha. Nesse caso, teria que ter esse valor normalizado de qualquer coisa. Podia ser, por exemplo, a densidade populacional. Okay? Quando quer representar números absolutos, temos várias técnicas, pode ser por pontos, não é? Pontos distribuídos aleatoriamente pela mancha, por exemplo, um ponto poderia equivaler a um determinado número de unidades, não é? Ou, por exemplo, podíamos ter os mapas de símbolos proporcionais, ok? Todos os mapas, tanto os de mancha, como os de pontos, como os de símbolos proporcionais, têm vantagens e desvantagens, não é? Portanto, nós temos que lidar com isso, mas o que vamos falar hoje são das técnicas, não é, que nós utilizamos para representar esta informação através de símbolos proporcionais. Como é que nós fazemos isso? Temos um valor, não é, referente a um determinado elemento, pode ser um elemento pontual, como temos aqui exemplificado, ou podemos ter uma mancha, e nesse caso temos de representar a mancha a um ponto, ou seja, se quisesse fazer uma representação, não é, do mapa de símbolos proporcionais com informação relativa ao concelho, por exemplo, o que é que nós iríamos fazer? Tínhamos que arranjar um ponto que podia ser o centro geométrico do concelho, ou se fosse um ponto fosse a sede de concelho, e sobre esse ponto representávamos o símbolo, não é? E como é que representamos esse símbolo? Esse símbolo, portanto, as dimensões do símbolo, por isso é que falamos de símbolos proporcionais. As dimensões do símbolo têm que corresponder ao valor proporcionalmente ao valor que nós queremos representar, ao valor da variável. Okay? Ok, portanto, retomando, portanto, nos mapas de símbolos proporcionais, nós tentamos representar o valor de uma variável em números absolutos que está referenciado no espaço a um local, portanto uma implantação pontual. Pode ser um ponto no mapa que já está referenciado, ou, como eu estava a dizer, teremos um mapa que tem áreas representadas, por exemplo, municípios, e nós encontrarmos um ponto, vamos dizer que esse é o ponto onde vamos representar a informação. Esse ponto poderá ser, como tinha dito, o centro geométrico do concelho, por exemplo, ou a sede de concelho, e sobre esse elemento vamos representar então o nosso símbolo proporcional. E esse símbolo traduz, não é, o valor da variável que nós queremos representar. Okay? Normalmente, não é, os mapas de símbolos proporcionais são feitos recorrendo a círculos. É a simbologia mais comum, portanto vamos incidir basicamente sobre esses elementos, até porque são aqueles que depois o leitor tem mais facilidade de perceber o seu significado, mas não são obrigatoriamente relativos a círculos, não é? Pode ser com quadrados ou com outros objetos, portanto, desde que a proporcionalidade seja mantida. Como é que nós estabelecemos essa proporcionalidade? Portanto, o valor, não é, que é representado tem a ver com a área do círculo e não com o tamanho do círculo. Ou seja, a área do círculo, não é, tem que traduzir o valor da variável que nós queremos representar. Ok? E, portanto, como a área do círculo, não é o π vezes o raio do círculo ao quadrado, nós fazemos sempre uma relação para fazer um mapa de símbolos proporcionais, fazemos sempre uma relação entre o raio do círculo e o valor da variável que queremos representar.
ok? Isso significa que, quando temos uma variável para fazer um mapa de símbolos profissionais, neste caso aqui não tem o nome, pode ser, esta variável podia ser, por exemplo, a população, as unidades espaciais podiam ser municípios. Temos que o município A tinha, por exemplo, 100 pessoas, o B 200, o C 300, assim sucessivamente. Uma coisa que temos que fazer, primeiramente, é extrair a raiz quadrada, não é, dos valores da variável. Ok? Ok? Portanto, fazemos sempre uma relação entre, não é, a área do círculo com o valor que nós queremos representar. Para começar a estabelecer as relações, normalmente escolhemos ou o círculo mais pequeno, do valor mais baixo, ou o mais elevado, para depois estabelecer a relação para todos os outros. Ok? Portanto, é daqui que tiramos esta relação de ter de extrair a raiz quadrada da variável. Não é? Portanto, se o raio máximo ao quadrado é igual ao valor máximo, é a mesma coisa dizer que o raio máximo é igual à raiz quadrada do valor máximo. Ok? Portanto, o que nós fazemos é, na nossa série de dados, por exemplo, aqui, neste caso, vamos pôr o concelho N, teria um valor de 1225 pessoas, seria extrair a raiz quadrada de 1225, daria o valor de 35. Okay? E depois o passo seguinte seria arbitrariamente, okay? Aí não há nenhuma regra que vos diga o que é que temos de escolher, é uma regra de bom senso, escolher um raio, não é, para o círculo que vai representar este valor. Okay? Porque é que eu digo que não há nenhuma regra e temos que ser nós a ver? Porque se escolhermos um círculo muito grande, ele depois pode tapar o mapa quase todo, não é? Se escolhermos um círculo muito pequeno, depois quando formos calcular proporcionalmente a dimensão do círculo mais pequeno, ele pode ser tão pequeno que seja difícil de perceber os valores para esse círculo. Portanto, é quase uma questão de sensibilidade e depois tentativa e erro para vermos quais são as dimensões que mais se ajustam. Portanto, normalmente calculamos sempre o círculo máximo, que somos nós que temos o valor, depois vemos como é que fica o círculo mínimo e se acharmos que as dimensões estão, não é, de acordo com os nossos interesses, que são representáveis e são fáceis de perceber, então fazemos o resto, produzimos o resto do mapa. Okay? Portanto, basicamente, esta parte da análise dos símbolos proporcionais resolve-se com uma raiz quadrada e com regras de 3 símbolos. Okay? Portanto, nada de muito complexo. Portanto, o primeiro passo seria escolher um valor para as 1225 pessoas, cuja raiz quadrada então seria 35, ok? E portanto, o primeiro passo seríamos nós decidir qual seria o raio do círculo, não é? Para o valor 35. Vamos expor aqui no exercício, decidimos que seria um raio de 3 centímetros, ok? O que implica, portanto, um círculo de 6 centímetros de diâmetro, ok? Pode parecer assim estranho eu estar a frisar isto, mas por experiência dos outros anos, nas fichas é das coisas onde vocês falham mais. Mas nos cálculos utilizam o valor do diâmetro em vez de usar o valor do raio, por exemplo. Okay? Nós trabalhamos sempre com o raio porque tem a ver com a forma da área do círculo. Numa ficha, vocês com a regra não conseguem saber bem onde é que é o centro do círculo, não é? Portanto, a forma mais fácil é medir o diâmetro e depois dividir por 2 para ter o valor do raio. Ok? Então, como é que seria? O cálculo seria simples. Não é? Se estabelecemos que
3 centímetros de raio corresponderia a um valor de 35, não é? O raio do símbolo proporcional para a unidade A, o valor que nós representamos é 10, seria a nossa incógnita. Ok? E isto nas regras 3 simples. Caso não saibam, não é? Funciona assim. Portanto, a nossa incógnita é igual a 10 vezes 13 a dividir por 35. Quer dizer que o raio, não é, do círculo mais pequeno seria de 0,86 centímetros. Ok? Portanto, outra questão que costumamos ter problemas tem que ter atenção que na regra 3 simples, a unidade que vocês utilizam para o raio, não é? É a unidade em que saem os resultados. Portanto, se entrarmos com centímetros, o resultado será em centímetros. E se numa ficha de avaliação vos pedirem para ser o cálculo feito em centímetros ou em milímetros, vocês têm que converter. Também muitas vezes é causa de problemas depois a parte da conversão entre as unidades de medida. Okay? Nós normalmente, a brincar, até costumamos recomendar a tabuada do ratinho, depois no fim tem lá as explicações todas das conversões. E eu este ano resolvi acrescentar, em relação ao PowerPoint que está no Moodle, também temos no fim uma coisa em que depois podem, quem não tiver à vontade com as conversões, pode trabalhar com as conversões lineares, irá dar jeito também para a parte mais à frente da cadeira. Ok? Portanto, tudo se baseia nesta relação entre o valor que é representado e a área dos círculos. E, portanto, com base nisto, não é, temos o nosso primeiro exercício, não é? Que era tentar perceber através deste mapa de símbolos proporcionais, neste caso círculos proporcionais, tentar perceber quantos McDonald's, não é que existiam em Portugal em 2004. Quais seriam os passos que teríamos que tomar para fazer esse cálculo? Medir o diâmetro dos círculos. Exato. Quais círculos? Sim. Tínhamos que medir o diâmetro para depois saber o raio do círculo que representa o número de McDonald's em Portugal. Não é? Mas esse círculo não tem valor, portanto temos de fazer uma proporção. Não é? Portanto, temos que medir também o diâmetro de um dos círculos da legenda, certo? Okay, portanto, tínhamos que, isto aqui se vocês forem medir no PowerPoint, se calhar não dá assim exatamente esta medida, não é? Mas agora estamos só aqui a fazer um exemplo. Portanto, temos o diâmetro do círculo que representa o número de McDonald's em Portugal, que seria 3 milímetros, e sobre a legenda, não é? Temos um diâmetro de 26 milímetros, que corresponde a 13.682 McDonald's. Ok? E isto iria nos dar que em Portugal tínhamos 182 McDonald's. Como é que chegamos lá?
Portanto, o círculo, não é, maior tem um diâmetro de 26 milímetros, portanto um raio de 13, e o diâmetro do Círculo de Portugal tem 3 milímetros, portanto tem um raio de 1,5 milímetros. Ok? Depois, para o círculo maior, temos que esse círculo corresponde a 13.682 McDonald's. Ok? Mas como temos que fazer a relação com a área do círculo, temos que extrair a raiz quadrada deste valor. Portanto, a relação que fazemos, não é com os 13.682, volto a frisar, tem que calcular sempre a raiz quadrada, é com 116,97. Ok? E, portanto, depois voltamos à fórmula mágica da cadeira de cartografia, não é? Ao longo de todo o semestre vão ser sempre bombeados com a regra de 3 simples. Quase todos os exercícios daqui para a frente se resolvem com a regra de 3 simples, seja nas coordenadas, seja nas escalas. Vamos estar sempre a usar esta fórmula mágica. Portanto, se o diâmetro de 13 milímetros corresponde a... o raio de 13 milímetros corresponde a 116,97, então o raio de 1,5 vai corresponder a x. Ok? Portanto, x vai corresponder a um valor de 13,49. Doutor, posso fazer uma pergunta? Okay? Depois aqui temos de ter atenção, outro ponto importante, não é? Este 13,49 é o valor utilizado para realizar os cálculos. Se quisermos saber exatamente o número de lojas, temos que voltar a fazer o processo inverso, não é? Se aqui extrairmos a raiz quadrada, agora aqui temos que elevar ao quadrado para voltar a ter o número de lojas. Ok? E, portanto, o resultado, neste caso, seria 181,98, que, arredondado, daria as tais 182 lojas, restaurantes McDonald's em Portugal. Ok? Doutora. Portanto, os cálculos são sempre nesta base. Portanto, extrair a raiz quadrada dos valores da variável a representar e fazer a relação entre o valor que queremos representar e o raio do círculo que vai representar esse valor. Okay? Professor. Alguma dúvida até agora? Ah, não. Professor. Podem interromper, senão... Sim. Sim. Doutor? Já. Ó Diogo, eu acho que ele tem o áudio A desligado. legenda já nos diz que ele não está a ouvir. com esta dimensão, não é? Com esta área, representa o valor de 13.682 McDonald's. Alguém que diga no chat. Está representado. É incrível. Nós devíamos estar aqui 3 anos a chamar o professor que ele não dizia ouvir. Ai, meu Deus do céu. Aqui um exemplo mais palpável, mais prático. Não é? Este é o... Digam, podem falar. Não os ouço. Já nos ouve, professor? Só um bocadinho. Não ouve. Pronto, acho. Exato. Já nos ouve? Fala lá agora, se faz favor. Som, 1, 2. Já estou a ouvir, sim. Desculpa. Ok. Ok. É que Pode nós estávamos a chamar por si, e não estava ninguém a responder. E o agente estava-nos a ignorar. Estava a fazer propósito a ver se isto acabava mais depressa, mas Pois, não sei. Digam lá. A minha pergunta é, porquê é que nós temos de usar o raio e não podemos usar o diâmetro logo, diretamente? Porque é com a fórmula para relacionar com a raiz quadrada dos valores. Porque é a área do círculo. Ok.
E não é bem proporcional. Se vocês não extraírem a raiz quadrada e usarem o diâmetro, não é exatamente igual. Ok, então tá. Ok? É só isso? Bem, nem sequer chega a ser uma dúvida. Ok. Portanto, o que é que nós temos que fazer se tivermos um caso mais prático? Neste caso, temos aqui um exemplo que vocês têm na ficha, também. Nós temos um conjunto de freguesias na ilha de São Jorge, nos Açores. Aqui eu pus os nomes mais simplificados para caber aqui, vocês na ficha têm os nomes mais completos. Temos a tal situação em que, portanto, a freguesia é uma unidade, não é? Em área, portanto, em mancha, mas nós não podemos representar, não é, os valores absolutos por mancha no mapa, é uma das regras da cartografia, portanto, ou teríamos que fazer uma densidade populacional, ou então temos que representar por símbolos proporcionais. Ok? E onde é que vamos implantar o símbolo? Ou no centro geométrico, não é, da freguesia, ou, neste caso, nós temos a sede de freguesia, não é? Podemos indicar, não é, o ponto, neste caso não é nem a sede de freguesia, peço desculpa, é mesmo o centro geométrico. Implantamos o símbolo, não é, sobre o ponto indicado. O processo depois é exatamente o mesmo. Vamos identificar o valor mais alto, não é? A freguesia que tem mais população é Velas com 1985 pessoas e a freguesia que tem menos população será o Norte Pequeno com 220 pessoas, portanto 220 residentes. Okay? E extraímos a raiz quadrada do valor mais alto. E também do valor mais pequeno, para quê? Para depois estabelecer a relação entre os círculos. Ok? Depois o processo é o mesmo. Ou seja, eu posso vou estabelecer para o valor mais alto, não é, um círculo com um raio máximo de 3 cm, ou seja, 6 cm de diâmetro. Seria uma coisa desta dimensão. Okay? Este aqui está mesmo. Ok, posso fazer aqui. Ok. Neste caso, até está real, não é? Nós no PowerPoint podemos ver. É mesmo um círculo com 6 cm de diâmetro. Ok? O que é que acontecia se eu representasse assim? Se eu puser aqui um círculo de 6 cm de diâmetro para representar a população de Velas, não é? Vejo logo dois possíveis problemas, não é? Vai entrar logo em conflito com o círculo depois de Santo Amaro e de Rosais. Correto? Portanto, mesmo sem fazer cálculos, posso já ter uma ideia de que, se calhar, um círculo, não é? Com um raio de 3 cm, portanto, com 6 cm dentro, se calhar é demasiado grande para representar o valor máximo. Não é? E mesmo antes de fazer cálculos, já posso pensar em tentar outra alternativa. Não é? E é aqui que eu digo então que entra a tal regra do bom senso, não é? De pensarmos no que é melhor para representar todo o mapa. Ok? Portanto, aqui isso é sempre
digamos que uma série de tentativa e erro. Não é? Vamos tentando ver o que é que mais se adequa. Não é? Por exemplo, agora vinhamos aqui e, por exemplo, 1 centímetro de raio, não é? Portanto, 2 centímetros de diâmetro. Vamos vir aqui. Ok. Se calhar até já estava interessante, não é? Mas agora o que é que tínhamos que ver? Não é? Nós temos que 1 centímetro, não é? Agora vão aqui. Um centímetro vai corresponder a 44,55, certo? Que é o valor mais alto. E temos que saber quanto é que será o valor do círculo mais pequeno. Okay? Ou seja, x será o mais pequeno, vai-nos traduzir o valor de raiz quadrada 14,83, certo? Portanto, isso vai-nos dar que não vale a pena multiplicar por 1, mas pronto, só para se ficar a saber, não é? A dividir por 44,55. Certo? Portanto, isto iria nos dar que não consigo aqui. Não faz mal. Que os nossos 14,83 a dividir por 44,55 seria igual a 0,333, não é? Isto seria o raio, certo? Portanto, o diâmetro seria 0,66 centímetros, ok? Portanto, o círculo, não é? Norte pequeno, não é? Teria um diâmetro de 0,66 centímetros, ok? Seria uma coisa oi, peço desculpa. Onde é que ela anda? Aqui. Ok? Portanto, agora seria uma decisão nossa. Se nós acharmos que esta dimensão de círculo estaria bem, ou se achávamos que é demasiado pequena, ou não. Porquê? Porque agora, a partir daqui, todos os outros, a dimensão vai estar entre este e este. Não é? Se esta solução, não é, considerássemos que era uma solução ótima, ficaríamos assim, calcularíamos a dimensão para todos os outros círculos, não é? Portanto, seria fazer o resto do mapa de círculos proporcionais. Se não,
iríamos tentar outras soluções, por exemplo, se achássemos que o ciclo mais pequeno não era demasiado pequeno para ser perceptível, iríamos, por exemplo, tentar soluções intermédias até achar um compromisso entre o maior e o menor que nos satisfizesse, ok? Portanto, esta é a parte, por isso é que se diz também que a cartografia tem uma parte matemática, mas também uma parte artística, é a parte aqui em que ninguém vos pode dizer qual é a solução ideal. Não há uma forma que nós calculemos logo ao princípio que nos permita dizer o que é melhor ou o que é pior. É a vossa sensibilidade e experimentar a ver como é que o mapa fica melhor ou pior. Ok? Portanto, estão a ver que isto não é nada difícil. Hein? Portanto, na próxima ficha, quem tiver menos 18 está tramado comigo. E 18 já é para dar o desconto se esqueceram de qualquer coisa. Okay? Pronto, e nós podemos calcular portanto, os valores do círculo através destes cálculos matemáticos. Também o podemos fazer através de uma forma geométrica, ou seja, em vez de usar o cálculo matemático, nós designamos do ábaco para geometricamente estabelecer a relação entre os círculos. Okay? Para isso, normalmente, os computadores fazem isto internamente, não é? Mas nós manualmente temos que fazer, normalmente usamos papel milimétrico. Okay? Já para esclarecer dúvidas, por exemplo, em relação à ficha, nós quando pedimos para fazer isto numa ficha de avaliação, há de estar lá uma impressão de papel milimétrico. É claro que depois a impressão dos testes das fichas nunca fica à escala, não é? Portanto, se quer enquanto o papel milimétrico real, cada quadradinho destes representa 1 milímetro, não é? Na vossa folha de teste depois poderá não representar efetivamente 1 milímetro. E nós, nesses casos, costumamos aceitar as duas situações. Ou seja, se vocês considerarem que cada quadradinho é 1 milímetro, está bem. Se marcarem mesmo com a régua a dimensão do círculo, também está bem. Ok? Então, como é que funciona o ábaco? O ábaco facilita-nos também muito o cálculo da dimensão dos círculos. Ou seja, nós definimos primeiramente uma escala horizontal, onde a proporcionalidade dentro dos valores, okay, são os valores da raiz quadrada extraída da variável. Okay? Chama a atenção para isso. É um erro que também acontece muitas vezes. Vocês fazem este espaçamento de acordo com os valores absolutos e não. Podemos depois pôr cá em baixo como indicativo a dizer que o 40 resultou da raiz quadrada de 1600, o 30 de 900 e assim sucessivamente, mas o espaçamento, não é, entre estas marcas tem a ver com os valores de raiz quadrada, ok? E portanto temos que ter, não é? Se vamos ter sempre o mesmo espaçamento de valor, 10 para 20, 20 para 30, 30 para 40, temos que ter sempre um espaço igual entre elas. Neste caso temos 1 centímetro, não é? 10 milímetros, entre cada conjunto de valores. Não tem a ver com ser 10, não é? Aqui podia ser 30, mas tem que haver sempre, o espaçamento tem que ser sempre igual e também não tem que ser sempre 1 centímetro. Ou seja, nós podemos decidir que aqui seriam 2 centímetros. O que depois teríamos que ter atenção é que, enquanto aqui um risquinho vale um valor, não é? Seria 1, 2, 3 até chegar a 10. Se fosse 2 em 2, não é? Cada 2 riscos seria então um valor. Temos que ter atenção a essa proporcionalidade. Estão-me a fazer entender ou não? Ok. Normalmente é
nesta parte que falham mais no ábaco. Okay? Depois temos que definir um array para um determinado valor. Ou seja, por exemplo, para usar um valor certo, por exemplo, para o valor de 40, não é? Que seria a raiz quadrada de 1600, iríamos, por exemplo, definir um raio de 3 cm, por exemplo, não é? Um diâmetro de 6 cm. Okay? E unimos o valor zero e o nosso valor máximo. Okay? Portanto, este seria o círculo do valor da raiz quadrada de 40, não é? Posso pôr aqui já mais coisas. Okay. E, portanto, depois tendo o ábaco e esta relação, podemos saber todos os outros valores. Por exemplo, os nossos 1225, a raiz quadrada seria de 35. Okay? Portanto, nós vamos aqui ao meio, o papel é milimétrico, aqui ao 35, e já não precisávamos fazer contas nenhumas, era só medir a distância daqui até cá acima. Portanto, o círculo que queria representar os 1225 seria um círculo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 milímetros. 1,3 centímetros de raio. Okay? Portanto, o ábaco é uma forma gráfica de calcular a dimensão dos círculos. Não precisamos de fazer contas. Okay? A proporção entre o que definimos para o valor máximo e o zero, esta reta, dá-nos sempre a dimensão do raio do círculo para qualquer valor. Normalmente, nós podemos pedir para calcular a dimensão do círculo de uma destas duas formas. Okay? Também devem ter atenção quando for na avaliação, se vos pedem para ser calculado através de cálculos ou através da forma gráfica. Se pedirem pela forma gráfica, será o ábaco. E se vocês fizerem as contas que fizemos anteriormente, embora o resultado esteja certo, a resposta ao exercício está errada, que não foi isso que foi pedido. Okay? Se pedirem através de cálculos, tem que ser com a regra de 3 simples e com o cálculo da raiz quadrada. Ok? Vocês não dizem nada. A parte do Parlapia vou acabar muito rápido, depois temos que ficar aqui a fazer a ficha. Em relação à ficha. Vocês perceberam como é que funcionam as fichas, não é? Portanto, na próxima semana, na próxima sexta-feira, na primeira meia hora de aula, as pessoas que estão agora em casa fazem o exercício sobre os círculos proporcionais, não é? E depois, dia 12, vocês que estão aqui hoje presencialmente fazem essa mesma ficha no início da aula. Compasso, nós não somos muito picuinhas se o círculo tiver, mas sim, mas se quiserem sim, mas a régua tem de trazer e podem trazer a máquina de calcular, não... pode ser científica que eu vejo, se vocês estão sem lá as formas dos círculos, também são uma forma, mas pronto, máquina de calcular, a régua e o compasso, mas o compasso não é obrigatório. Não vamos avaliar o estilo artístico de ninguém. Se o círculo estiver um bocado abalado, não faz mal. Ok? Portanto, o que é que quero frisar aqui? Pronto, que podemos fazer isto com outros símbolos que não os círculos, embora se vocês forem ver a cartografia temática existente, não é? Em maior parte dos livros, portanto, quando temos símbolos profissionais, em mais de 90% dos casos, esses símbolos são sempre os círculos que são utilizados,
ok? Mas aqui, por exemplo, temos um exemplo com quadrados. Portanto, também podia ser. Outras formas geométricas já podem ser mais complicadas, porque depois já é mais difícil estabelecer a relação entre a área, não é? Quando o cálculo da área é mais complexo, entre a área e o valor a representar. Devemos também evitar, não é? Utilizar volumes. Não é? Portanto, se tivéssemos símbolos 3D, o processo seria exatamente o mesmo, só que em vez de fazermos a relação, não é, com a raiz quadrada, que seria, a área seria com a raiz cúbica, que seria o volume. Até aqui nada de muito problemático, a questão é que para o cidadão comum ou para a pessoa que vai ver o mapa é muito difícil relacionar um volume com um valor. As pessoas têm muita dificuldade em perceber, não é, uma esfera, qual é o valor que a esfera traduz. Portanto, é mais difícil de interpretar. Portanto, tecnicamente, não usamos símbolos proporcionais a 3 dimensões para representar os valores. Ok? E pronto, e depois agora era só aquele coisinho final, não é? Que é os símbolos das conversões. Vai dar jeito para muitas coisas. Podem não acreditar, mas aqui está a razão de muitas das vossas perdas de pontos nas fichas. Não é? Então, vocês estão sempre a enganar nas conversões entre unidades, principalmente depois quando formos mais para a frente no cálculo das coordenadas. Okay? Portanto, fica aqui um boneco copiado da tabuada do ratinho, todo colorido, para depois também não errarem nas conversões. Portanto, em parte da apresentação é basicamente isto. Agora o objetivo era vocês tentarem resolver, já vimos aqui como é que se resolve, não é? Pelo menos fazerem um mapa temático da vossa ficha para os Açores, não é? Tentarmos fazer essa pequena ficha. Em casa também a gente não pode controlar, não é? Portanto, os que não estão já a dormir ou que não foram já a passear, podem também tentar fazer a ficha e se forem tendo dúvidas digam, está bem? Ok. Bem. Já vou apontar aqui mais uma 10ª na avaliação por ter respondido. Boa. Mas continua a ser só 1. Nem com o incentivo de uma 10ª. E depois como é que seria a legenda de um destes mapas? Já devem ter visto algumas vezes, não? Como é que será a legenda de um mapa de símbolos proporcionais? Tinha a ser como? Não, mas aqui não temos densidade, aqui temos valores absolutos, não é? Cada símbolo, proporcionalmente, não é? Já devem ter visto. Normalmente obtemos duas formas. Ou temos o símbolo inteiro, não é? Uma coisa assim do género. Ok? E o que é que temos? Normalmente representamos sempre o círculo máximo, o mínimo e um intermédio. Não é? Portanto, teríamos o círculo com o valor máximo, o círculo representava o valor mínimo e um com valor qualquer
intermédio, de preferência um valor que esteja representado no mapa, portanto um círculo que existe mesmo no mapa, não é? E depois nunca viram nada assim? Uma legenda assim? E depois os valores que seriam representados, os valores reais, aqui 1985. Ok? O símbolo tem que estar sempre à esquerda e os valores à direita. Okay? Este mapa, segundo as regras da cartografia, a legenda está incorreta. Devia estar ao contrário. Os semicírculos deviam estar para ali e os valores que representam para o lado direito. Okay? E isto é outra forma de representar a legenda do mapa, que é usando só os semicírculos. Vou fazer aqui um truque do PowerPoint. Isto não há nada como fazer batota. Assim, ao escrever simplesmente assim. Ok? Portanto, são as formas corretas de fazer uma legenda de mapas de círculos proporcionais. Ok? Portanto, recomendações, tem que ter sempre